Alô, amiguinhos! Beleza por aí? Canal Tricolaço aqui para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube mais uma vez. Hoje, a nossa tradicional resenha da semana, nessa segunda-feira. Semana que promete, porque tem disputa importante. Já amanhã, o São Paulo vai a campo pela Copa do Brasil, não é? E alguém pode pensar, desafio mais fácil, desafio mais complicado por causa da diferença de gols. Eu penso que o desafio é complicado por outro motivo, porque o São Paulo está desmilinguindo. E isso é muito sério. Por isso que eu proponho a seguinte discussão hoje aqui. Será que São Paulo deve abandonar um dos seus 3 desafios do ano? Porque a gente tem que pensar assim, né? O São Paulo de 2025 é um elenco menor. Ainda bem que, pelo jeito, parte da torcida está entendendo que não é o melhor São Paulo dos últimos 10 anos, aquela conversa mole. Até porque, se no papel esse time talvez possa ser considerado melhor e tal, ele nunca está junto, porque ele está cheio de problemas físicos, porque são 20 jogos seguidos direto desde quando o Campeonato Paulista terminou para o São Paulo, e esses 20 jogos só vão se esgotar quando começar o Mundial de Clubes, com a desculpinha de que depois do 19º você tem uma semana um pouco maior, porque tem data FIFA, mas não refresca muita coisa. Então você foi perdendo jogadores importantes ao longo desse processo. Então, ainda que o São Paulo tivesse um time espetacular, é um time desmilinguido. Por exemplo, as últimas notícias dão conta de que o Luca, o menino que tem ajudado a salvar o São Paulo nos últimos jogos, não deve ir para campo amanhã, nem mesmo estar em Recife, porque teve uma torção no tornozelo no jogo contra o Grêmio. Aliás, ele teve mesmo, em campo, saiu para a lateral de campo, foi atendido, ia sair, o Zubeldia chegou a aquecer o Rian Francisco, mas aí ele pediu para continuar e voltou para campo e jogou bem ainda. Agora, não se sabe o quanto isso comprometeu ainda mais a lesão, né? Porque depois que sai do jogo, esfria, baixa a adrenalina, aquela coisa toda. Tá tratando, pode ser que volte rápido, é jovem, mas para amanhã tá quase que totalmente descartado. E o São Paulo dificilmente vai ter todos esses jogadores, os mais importantes, eu digo, juntos para ajudar o time a resolver as 3 frentes, os 3 desafios. Quais sejam? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Por isso tudo é de se pensar o seguinte: será que São Paulo deve jogar amanhã? Evidentemente vai jogar para se classificar, mas se não se classificar, tá tudo bem? É um trabalho a menos? Eu vou dizer o que eu penso. Não. Eu acho que do Náutico tem obrigação de passar. Depois a gente vê nas oitavas de final. Mas do Náutico, até porque está vencendo a disputa por 1-0, né? Por 2-1 ganhou o jogo, um gol de diferença. O São Paulo tem obrigação de passar. Depois a gente vê o resto. Estou dizendo isso porque, se a gente pensar friamente, o São Paulo não tem elenco para disputar as 3 competições em nível de disputa de título mesmo, né? O time, o Campeonato Brasileiro, eu lamento mais uma vez que o São Paulo não seja um dos postulantes. Eu acho até que, mesmo com o time abaixo, se você acerta alguns jogos, você vai brigar lá em cima e pode considerar a possibilidade de levar o título. Eu vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo agora. Eu insisto, eu já disse isso no outro vídeo. O Red Bull Bragantino, no mundo real, não é para estar onde está. Tem mais times que não têm que estar onde estão, pela condição que tem e até pelo que já apresentaram em campo. Mas até por outras equipes estarem abaixo ainda, essas equipes estão lá, não devem conseguir se segurar ali. Mas o exemplo, apesar de que no caso do Bragantino, já também disse no vídeo, o mérito ali é de um sujeito chamado Fernando Seabra, que o Pedrinho BH resolveu pegar no pé,
mas que a cada jogo que passa, a cada compromisso que passa, demonstra ser, dessa nova geração de técnicos, alguém para a gente olhar com carinho, com atenção, porque vai dar coisa boa. O cara é bom. E se hoje o Red Bull Bragantino se sustenta ali, eu diria que é quase 50% por causa dele. Mas tudo isso para dizer o seguinte: no Red Bull Bragantino você tem bons jogadores, é uma equipe bem montada e tal. Mas ela não é melhor nem que Flamengo, nem que Palmeiras, nem que o próprio Cruzeiro. Tá ali rondando. E não é melhor que São Paulo, na minha visão. E o São Paulo poderia estar ali rondando. E o São Paulo, com o peso da sua camisa, da sua tradição, uma vez chegando ali entre os quatro, consegue brigar. Não sei se para ser campeão, mas consegue brigar. Bom, se a gente olhar para o que o Palmeiras fez até agora, até mais por mérito do Palmeiras, não, né? Não tem chance. E aí, o São Paulo tem Libertadores da América, onde vai muito bem, e Copa do Brasil, onde está passando o primeiro desafio. Só que a hora que isso afunilar, Copa do Brasil pegando algum gigante pela frente, oitavas de final de Libertadores da América, tendo que manter estabilidade no brasileiro, eu tenho dúvidas se esse time aguenta. Na minha cabeça funciona assim. Eu acho que sempre tem que jogar para valer. O que eu sempre bato é com a reação. Eu acho que a torcida tem que saber que reação tem que ter. E não pode ser a pior se cair na Copa do Brasil. Não pode ser a pior. A torcida tem que ter a compreensão de que o momento sugere que você possa ficar sem um dos três radares aí. Então, eu não quero escolher nenhum, mas se tivesse que escolher, eu escolheria a Copa do Brasil. Mas não agora. Acho que o do Náutico tem que passar. E também não estou querendo dizer que tem que fazer corpo mole nos outros, não. Mas acho assim, por exemplo, você vai pegar. Ah, vamos colocar, vai. O Palmeiras é rival, não dá para mexer com isso. Mas vai pegar o Fluminense na próxima fase. Joga com time misto, com reserva. Não para perder. Se ganhar, ótimo, mas poupa os jogadores principais para Libertadores e Campeonato Brasileiro. Entendeu a minha visão? Para amanhã deve ir o time mais principal possível. O Zubeldia já declarou isso para essa terça-feira. Eu acho que tinha que descansar a gente. Eu acho que o Rian Francisco tinha que ser o titular no centro de ataque. Eu acho que o Lucas Ferreira pode continuar nesse jogo. Eu escalaria o Lucas se ele tivesse inteiro. O Ferreira também está machucado. E aí talvez ele não tenha ninguém pelo lado esquerdo. E aí de repente ele coloca um Rodriguinho ali para fazer um terceiro atacante. Mas ele pelo jeito não vai fazer não. Pelo que ele está demonstrando, se não for a mesma escalação do jogo contra o Grêmio, é algo bem parecido. E com detalhe, eu acho que o São Paulo passa pelo Náutico, inclusive, se não for o time principal. Mas precisava dar um descanso para essa moçada aí. Vamos falar um pouquinho de sistema rapidamente aqui, antes da gente terminar esse vídeo, porque tem uma discussão em cima do Zubeldia ainda muito de visão, leitura de jogo. Cara, é impressionante como as pessoas fecham os olhos para a capacidade de organizar do time do São Paulo. O time não é desorganizado em campo. Mas eu acho que ele precisa de ideias para esses momentos onde está muito desmilinguido. Né? Porque, por exemplo, o Zubeldia abriu mão do Igor Vinícius. O Igor Vinícius só vai entrar nesse time na última possibilidade de ter que usar um lateral direito por ali. Né? Ele não confia mais. Eu acho que a torcida também não, ele tem errado demais. Então, o lateral direito do São Paulo é o Cedric Soares. A alternativa para falta do Cedric Soares é o Ferrarese, zagueiro que trabalha pelo lado direito também. E na falta do Ferrarese é que eu acho que ele vai colocar o Igor Vinícius. E aí é que entra a minha sugestão.
Eu acho que o time do São Paulo tem que procurar sempre manter uma estrutura que tenha 3 zagueiros. Normalmente os técnicos que não conseguem manter em todos os jogos, eles alegam que não tem ala para fazer o corredor dos lados, direito e esquerdo. No caso do São Paulo, por exemplo, o único ala que tem para fazer o lado direito é o Igor Vinícius. Como ele está mal, ele usa o Cedric. E aí ele usa o Ferrarese de terceiro zagueiro, ele emula um lateral quando o Cedric está lá na frente, e quando o time volta para cá e o Ferrarese compõe como terceiro zagueiro. Eu acho essa solução perfeita. E os melhores jogos que o São Paulo fez até aqui foram com essa formação. Mas se ele precisar de outra, assim como ele usa o Ferrarese como um zagueiro que se desloca para o lado direito, e outros técnicos já fizeram isso, nada impede que ele use, por exemplo, o Lucas Ferreira como o ala. Não, mas ele não é lateral. Ok. É o mesmo movimento. Com a bola, ele é um ponta. Sem a bola, ele volta para fechar o corredor. Ele tem preparo físico para isso. E aí você preenche uma eventual falta do lado direito com um jogador que é ofensivo. Com o detalhe de que foi muito mal no último jogo, foi muito mal no penúltimo jogo, mas já demonstrou que tem condição de ir bem por ali. Precisa começar a variar um pouco jogada e precisa ter uma repartição com alguém ali do lado direito para que ele consiga sair da marcação, porque os clubes têm dobrado a marcação, os times, né, têm dobrado a marcação em cima dele, exatamente porque já sacam como ele joga. E como ele é novo, ele ainda não consegue se desvencilhar disso. E isso vale para o lado esquerdo também. Com o Ferreira acho difícil, porque acho que o Ferreira não consegue fazer esse papel. O Luke é muito rápido ali, não consigo imaginá-lo voltando para marcar. Mas aí dá para você fazer o inverso, faz o Enzo Dias descer, ou trabalha com o Enzo Dias e... Não, aí não dá, né? Porque tem que ser um cara ali. O Wendel mesmo, só que aí o Wendel precisa treinar mais para fazer a defesa um pouco melhor, ele tem feito isso muito mal. Por isso que, inclusive, ele não virou titular desse time. Né? A outra coisa que eu tenho pego no pé, que eu falei, inclusive no vídeo do sábado, o Luciano precisa ser experimentado. Quando a gente fala experimentado, parece que ele nunca foi, né? Mas pelo Zubeldia, não. Foi no jogo contra o Náutico na ida. Como o cara do centro de ataque, como o centroavante. Porque aí você consegue ter Luciano e Oscar. Só que com o Oscar fazendo o papel de meia, que é o que ele precisa fazer. Quando o Luciano tá jogando, se ele faz a última linha e o Oscar se desloca para o lado esquerdo, ele estraga as duas funções para atender a uma necessidade que foi criada quando o São Paulo não tinha um cara como o Oscar. Ter o Luciano na última linha como esse meio atacante que trabalha flutuando por ali, meio como armador e que entra na área para bater no gol. Isso aí era uma demanda de quando não havia um meia como o Oscar. Com um meia como o Oscar, você não precisa desse cara fazendo essa função. Bota ele lá na área com o André Silva. Isso dá para fazer e isso para mim dá certo. Porque o Luciano é o cara que melhor define nesse time ainda. Essa é a questão. Último assunto, o São Paulo precisa acertar os 200 mil euros da parcela do empréstimo do Juan. E tem um prazo. E se o São Paulo não acertar, acho que até o fim dessa semana, perde o direito ao empréstimo do Juan e ele tem que voltar para o Sassuolo. Mesmo assim, a diretoria do São Paulo ainda diz que vai tentar prorrogar o empréstimo. E espera conseguir. Não vai comprar, porque não tem condição agora. É mole. Esses caras não conseguem manter uma conta de luz em dia, cara. Que coisa lamentável que é a diretoria do São Paulo. Jesus amado. O cara não pode jogar mal, o cara tá bem no time. Você vai perder o jogador, que é uma opção importante para você até descansar e para fazer revezar a zaga, porque o São Paulo não pagou a parcela do empréstimo, cara. Que coisa patética. Com detalhe aí, a zaga é o sistema, é o setor melhor resolvido do São Paulo desde o ano passado, porque todos os zagueiros do São Paulo são bons.
São Paulo conseguiu algo que nenhum time no Brasil tem. Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Sabino e Juan são muito bons zagueiros. Muito bons zagueiros. Então, perder um desses jogadores é algo ruim para o time. Agora, precisa pagar a conta, né? É igual o Alan Franco. O Alan Franco está próximo de uma renovação, ou melhor, de final de contrato. Já tem gente cornetando o cara que eu vi. Sendo que o problema é que o São Paulo tem dívidas com o empresário do Alan Franco e não acerta. O cara ameaçou, falou, tá, então o meu jogador não joga mais aí. E antes que alguém diga, não, ele tá errado, ele não tá errado, cara, ele precisa pressionar o São Paulo de algum jeito. O cara precisa receber. Tem acordo, é um negócio, qual é a dificuldade de cumprir acordo? Meu Deus do céu! Que gente perdida, cara. Que gente perdida. Bom, por esse vídeo é isso aqui. Amanhã a gente fala no pós-jogo do Náutico e São Paulo. Até lá, comenta aí. Quero ver o que você pensa. São Paulo deve abandonar um dos 3 campeonatos? No brasileiro não, né? Porque não tem como. Porque se abandonar, você cai. Mas uma das 2 Copas? Diga aí. Abraço pra você, hein? Até a próxima. Valeu!